Olá, pessoal! Voltamos para mais uma aula, certo? Hoje a gente vai ver as principais organizações internacionais do mundo. E o que são essas principais organizações organizacionais, né? Elas são órgãos multilaterais responsáveis pela integração, interrelação e acordos envolvendo diversos países. Eles vão servir, na atualidade, né, para que, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente consiga entender e consolidar esses agentes nos aspectos internacionais, certo? No entanto, foi com o fim da Guerra Fria, né? E a Guerra Fria ela é marcada pelo quê? É uma guerra fria, justamente pelo fato de não ter sido disparada nenhuma bomba. Vai ser uma guerra entre os países capitalistas, marcados aqui pela bandeira dos Estados Unidos, e os países socialistas, marcados pela bandeira do socialismo da China, certo? Eita, melei aqui minha tela. Deixa eu limpar aqui. Pronto, limpei. Aqui, em virtude da recente ampliação da integração geoeconômica global, a gente vai ter alguns atores importantes nesse cenário de globalização para que a gente consiga entender melhor essas relações internacionais de poder e de influência política que acontecem no Brasil e no mundo. E esses órgãos eles vão atuar na elaboração e regulação de normas que suscitam acordos entre esses países que buscam atender objetivos em comum desses países e funções em comum desses países depois dessa Guerra Fria, no final do século XX, que vai ser de total importância. A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, é considerado o mais importante organismo internacional atualmente. Existe para realmente reunir todas as nações do mundo. Ela surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, em substituição à antiga Liga das Nações e objetiva promover a paz e a segurança nacional. A gente vai ter aqui o símbolo da ONU. A gente vai ter os países que são membros permanentes, a África, a América Latina e o Caribe, a Ásia, a Europa Ocidental, o leste europeu. Aqui é o Conselho da ONU hoje, certo? A principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, que é formado por um grupo muito restrito de países, certo? Na verdade, esses países são os antigos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Rússia, que é a antiga União Soviética, Estados Unidos, França, Reino Unido, Estados Unidos e China. Essa última não participou ativamente na Segunda Guerra, mas conseguiu grande prestígio e poder internacionais capazes de assegurar uma vaga no Conselho. Além desses 5 países que são membros permanentes e fazem parte desse grupo, outros 5 países provisórios que se alternam periodicamente também fazem parte, certo? Esses membros permanentes são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, e os estados que fazem rotação é Brasil, Colômbia, Alemanha, Portugal, Nigéria, Japão, Líbano, Índia, África do Sul, Bósnia, certo? Aí a gente vai ver aqui, ó, que esse poder desse conselho, ele é elevado, pois quem toma as decisões, né, as principais decisões da ONU, além disso, os 5 membros permanentes têm o chamado poder de veto, em que qualquer um deles pode barrar qualquer decisão, mesmo que todos os outros países sejam favoráveis. Ou seja, ele foi criado no final da Segunda Guerra para poder não fazer guerra, sendo que os países que controlam ele podem querer fazer guerra. Vejam, não é um negócio meio coisado, né? Você fica pensando assim. Ou seja, o poder está na mão de quem tem poder. A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, é o organismo internacional responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre os diferentes países. Aqui a gente vai ter, nessa charge, as relações internacionais acontecendo com os Estados Unidos, a Europa, Sul América e a Ásia, certo? Além disso, o seu principal objetivo é promover a liberação mundial do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local.
Quando algum país tem algum tipo de problema ou entrave com outro estado, ele geralmente recorre ao OMC como instância máxima para avaliar e julgar essas questões comerciais, certo? Aqui a gente vai ter os principais fluxos comerciais da América do Norte, da América do Sul, da Europa, da África, da Ásia, certo? Da Oceania. E aqui a gente vai ter ainda os membros da União Europeia, os observadores e os não membros dessa OMC. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é um tratado ou pacto militar que inicialmente congregava os principais países capitalistas e objetivava combater o socialismo, que também tinha seu pacto militar, que era o Pacto de Varsóvia. Porém, desde o final da Guerra Fria, que é a guerra dos Estados Unidos, que são os países capitalistas contra os países socialistas, os objetivos dessa organização se alteraram, tornando-se como instrumento militar das grandes potências a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo para assegurar direitos internacionais ou combater possíveis ameaças do atual sistema internacional, certo? Aqui a gente vai ter a OTAN e o Pacto de Varsóvia bem dividido. Fazem parte da OTAN desde o seu surgimento a Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, França, Grécia, Itália, Inglaterra, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Islândia e Turquia. Posteriormente, várias dessas ex-repúblicas soviéticas também ingressaram no pacto, como a Bulgária, Romênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia, além da Rússia, que atua como membro observador. FMI, o Fundo Monetário Internacional, é uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Ele é composto por 187 países e foi criado em 1944, na Conferência de Bretton Woods. Seu funcionamento basicamente ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimo para aqueles países que o solicitam. O Banco Mundial foi criado em 1945, na Conferência de Bretton, juntamente com o FMI, e trata-se de uma organização financeira vinculada à ONU, em que possui sua própria autonomia em seu objetivo principal. Eu tenho que excluir isso aqui, apagar. Foi feito a partir da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, seus objetivos mudaram e seu intuito passou a ser conceder empréstimos para Ásia, África e América. Aqui a gente vai ter os países os 10 maiores membros do FMI em poder de voto, né? O Brasil é um deles. O OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é a instituição responsável por regularizar, fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo e considera uma organização tripartite, ou seja, formada por 3 tipos de diferentes forças. Os governos de 182 países, além de representantes de empresas empregadoras e de repartições trabalhistas ou sindicais. A gente vai ter a OIT aqui falando com um dono de fazenda e tudo mais, perguntando para ele, né? A seguinte questão. Encontramos trabalho escravo na sua fazenda. Logo você, um proprietário jovem que se formou numa universidade e não sabe que a escravidão acabou, aí ele todo bobão, eu perdi essa aula. Vocês acham mesmo que aquelas pessoas estão em situação de miséria porque ele perdeu a aula? Não. As pessoas estão em situação de miséria porque ele não quer pagar o direito, não quer dar direito de trabalho, não quer dar condições de trabalho dignas para o trabalhador trabalhar. A gente vai aqui também outra charge. Como eu amo esse golpe, né? O senhorzinho lá trabalhando com a enxada, a terceirização aprovada, a CLT enterrada, fim do combate ao trabalho escravo, ou seja, do jeito que eles querem. Esse daqui também não deveria estar aqui, deixa eu apagar. A OCDE, que é a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma instituição atualmente composta por 34 países. Seu objetivo é fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico de seus países membros, além de medidas que visam a ampliação de metas para o equilíbrio econômico mundial e melhore as condições de vida e os índices de renda e emprego. O Brasil não é um membro dessa organização, certo? A
A gente vai ter aqui o símbolo dela. E aqui a gente vai começar a atividade, certo? Essa primeira questão, ela é muito grande porque ela tem o texto. Se vocês não quiserem fazer o texto, tudo bem, mas façam a pergunta e a resposta, certo? Ô, gente, por que aqui não tá a letrinha primeiro? Porque esses negócios, minha gente, eles mudam. Você faz de um jeito, daqui a pouco fica de outro. Mas esse daqui, ó, é a primeira, certo? A primeira questão. Essa é a segunda. Esse aqui vocês vão copiar esse mapa rapidinho no caderno, certo? E é isso, até a próxima aula. Qualquer dúvida é só perguntar.